Você já ouviu falar de Pedrinho Matador? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo se você acredita que a maldade nasce com o homem ou se é o mundo que a molda. O que vamos desenterrar hoje não é apenas a contagem de corpos de um dos maiores assassinos em série do mundo, mas a anatomia de um monstro que foi forjado no ventre, antes mesmo de respirar o primeiro ar viciado deste mundo. Imagine um crânio. Agora, imagine esse crânio sendo pressionado, ainda mole, por um golpe de bota no ventre de uma mulher grávida. Pedro Rodrigues Filho não veio ao mundo em um berço de ouro. Ele veio ao mundo com uma marca física da violência. Uma depressão no crânio, fruto de uma agressão que seu pai desferiu contra sua mãe quando ele ainda era um feto. Ali, naquela pequena fratura, talvez tenha se rompido também qualquer resquício de empatia que ele poderia carregar. A ciência tenta explicar, a psicologia tenta rotular. Mas como explicar um homem que sentia o pulsar do sangue como um chamado ao dever? Pedro não matava por dinheiro, ele não matava por prazer sexual. Ele matava por um código moral distorcido, um código que ele mesmo redigiu com o sangue de quem cruzava seu caminho. Ele era o juiz, o júri e o carrasco, em um país onde a justiça muitas vezes parece um conceito abstrato. Aos 13 anos, enquanto outras crianças descobriam o mundo, Pedrinho descobria a fragilidade da vida humana. Ele empurrou um primo em uma moenda de cana. Por pouco, o destino não o fez começar sua contagem ali. Mas o destino guardava algo mais sombrio para ele. A primeira morte real, aquela que batizaria suas mãos, veio aos 14. O motivo? Uma vingança pequena, burocrática, mas que para ele soava como uma declaração de guerra. O vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí demitiu seu pai, acusando-o de roubar comida da merenda escolar. Pedro não foi ao tribunal. Ele foi até a frente da prefeitura com uma espingarda que pertencia ao avô. O disparo não foi apenas um tiro, foi a abertura das comportas. Pouco depois, ele descobriu que o verdadeiro ladrão não era seu pai, mas outro vigia. O que ele fez? Ele não parou. Ele matou o verdadeiro culpado também. Ali, o jovem Pedro entendeu que o mundo era dividido entre predadores e presas, e ele havia decidido, irrevogavelmente, que nunca mais seria a presa. Ele fugiu para Mogi das Cruzes, e é aqui que a lenda urbana começa a se fundir com a realidade aterradora. Nas favelas, ele se tornou um limpador. Ele eliminava traficantes, bandidos, aqueles que ele considerava a escória. Mas não se engane, não havia heroísmo nisso. Havia uma necessidade fisiológica de matar. Ele conheceu Maria Aparecida Olímpia, a mulher que ele dizia amar. Quando ela foi morta por uma gangue local, o que restava de humanidade em Pedro evaporou. Ele não apenas matou os responsáveis, ele torturou, ele massacrou, ele deixou um rastro de vísceras para mostrar que o preço de tirar algo dele era a própria existência. Ele invadiu um casamento para matar o mandante da morte de sua amada, deixando um rastro de 7 mortos e 10 feridos. O silêncio que se seguia aos seus ataques era mais ensurdecedor do que os gritos de suas vítimas. E então, veio o crime que define a psique de Pedrinho Matador: o encontro com o próprio pai. O homem que o chutou no ventre, o homem que matou a mãe de Pedro com 21 golpes de facão. Pedro foi visitá-lo na prisão. Ele não levou perdão, ele levou uma faca. O relato desse encontro é algo que desafia a compreensão humana. Ele não apenas matou o pai, ele arrancou um pedaço do coração do genitor e o mastigou. Ele disse anos depois que era uma dívida de honra. Naquele momento, Pedro não era mais apenas um criminoso. Ele era uma entidade mística e aterrorizante no sistema carcerário brasileiro. Quando ele foi finalmente preso em 1973, acreditava-se que a sociedade estava protegida. Que erro grotesco! A prisão não foi o fim para Pedrinho, foi o seu banquete. Trancado com os piores criminosos do país, ele se viu em um ambiente de alvo livre. Se o sistema não punia, ele punia. Se um preso roncava demais, ele matava.
Se ele não gostava do rosto de alguém, ele matava. Estima-se que, dentro do sistema prisional, ele tenha executado mais de 40 detentos. Ele tatuou em seu braço, "Mato por prazer", uma frase que ele mais tarde cobriria, mas que nunca deixaria de ser sua verdade fundamental. O governo o mudava de presídio constantemente, tentando conter a hemorragia de mortes, mas para onde Pedrinho ia, o cemitério aumentava. Ele descrevia o ato de matar como algo natural, um estalo, uma pressão que só aliviava quando o outro parava de respirar. Ele usava canetas, estiletes, pedaços de ferro ou as próprias mãos. A força física de Pedro era desproporcional ao seu tamanho, uma energia frenética que parecia vir de um lugar além do físico. Ele sobreviveu a inúmeras tentativas de assassinato. Em uma delas, ele foi cercado por 5 homens e conseguiu matar 3, colocando os outros 2 para correr. Como um homem consegue desafiar a morte tantas vezes enquanto a entrega com tanta facilidade? É nessa dualidade que mergulhamos agora, explorando os corredores escuros da penitenciária do estado de São Paulo, onde o cheiro de medo era a única coisa constante quando Pedrinho estava por perto. Ele não era um líder de facção, ele era um lobo solitário. As facções o temiam porque ele não tinha nada a perder e não seguia ordens de ninguém. Ele era um sistema de justiça de um homem só, operando sob uma lógica que ninguém mais conseguia decifrar completamente. Ele afirmava que só matava quem não prestava, mas quem define quem presta em um lugar onde ninguém é inocente? A justiça brasileira o condenou a mais de 400 anos de prisão. Mas a lei tem seus limites, e Pedrinho parecia estar sempre acima ou além deles. A sua longevidade no crime e na prisão criou uma aura de indestrutibilidade. Ele se tornou uma figura folclórica, o assassino de assassinos. Mas o que acontece quando esse monstro é colocado de volta na rua? O que acontece quando a sede de sangue encontra a liberdade de uma sociedade que ele não conhece mais? O retorno de Pedro Rodrigues Filho ao mundo exterior é um capítulo de tensão constante. Ele se tornou um criador de conteúdo. Falava sobre seus crimes com uma frieza que gelava a espinha de quem assistia, alegando ter mudado, ter encontrado uma nova missão. Mas o passado é um fantasma que não aceita ser ignorado. As cicatrizes em seu corpo eram o mapa de uma guerra que nunca terminou. Cada cicatriz tinha um nome. Cada tatuagem escondia uma morte. Ele falava sobre Jesus, sobre arrependimento, mas seus olhos ainda guardavam o brilho metálico de quem viu o último suspiro de quase 100 homens. A transição de monstro das masmorras para uma espécie de celebridade do true crime é um dos fenômenos mais bizarros da história. Recente. O público estava fascinado. Ele caminhava entre as pessoas, tirava fotos, dava entrevistas. Mas o perigo nunca estava longe. Seus inimigos não esqueceram. As famílias de suas vítimas não esqueceram. E, acima de tudo, a própria natureza de Pedro talvez nunca tenha realmente mudado, apenas se adaptado ao novo cenário. O ambiente urbano de Mogi das Cruzes, o mesmo lugar onde ele começou sua trilha de vingança por amor, seria o cenário de seu ato final. Mas antes de chegarmos ao fim, precisamos entender o meio. Precisamos entender os anos de isolamento, a mente que sobreviveu décadas em celas de castigo, o homem que comia pouco, treinava o corpo obsessivamente e mantinha os sentidos tão aguçados que ele conseguia ouvir a aproximação de um guarda ou de um inimigo a metros de distância. O isolamento faz coisas terríveis com a mente humana, mas em Pedro parece ter purificado sua sede. Ele se tornou um predador minimalista. Ele não precisava de luxo, ele precisava de controle. E na prisão, o controle é a única moeda que vale a vida. Ele narrava seus assassinatos internos com uma precisão cirúrgica. Ele lembrava de cada rosto, de cada prece desesperada que suas vítimas faziam antes de ele desferir o golpe final. Ele não tinha remorso. Tinha justificativa. Eu matei porque ele ia me matar. Eu matei porque ele estuprou uma criança. Eu matei porque ele era traidor. Para Pedro, ele era a mão invisível da limpeza social. E por um tempo, o Brasil comprou essa narrativa. O assassino justiceiro que limpava o sistema de dentro para fora. Mas a verdade é muito mais sangrenta e menos nobre.
A verdade é que Pedrinho era viciado no poder absoluto sobre a vida e a morte. Esse vício começou no útero, com o golpe do pai, e se estendeu por cada década de sua vida violenta. Quando ele falava, sua voz era mansa, quase um sussurro, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Não havia o grito do louco, havia a calma do executor. Ele se orgulhava de nunca ter matado uma criança ou uma mulher, exceto, claro, aquelas que ele considerava terem cruzado a linha do imperdoável. Sua ética era uma colcha de retalhos de violência e proteção. Ele se via como um protetor dos oprimidos, enquanto deixava um rastro de órfãos e viúvas. A complexidade de sua mente é um labirinto sem saída. Investigadores que o entrevistaram relataram que ele era extremamente inteligente, capaz de manipular conversas e ler as intenções das pessoas com um olhar. Ele não era apenas um bruto. Era um estrategista da sobrevivência. Na prisão, ele criou seu próprio ecossistema. Ninguém se sentava em sua mesa, ninguém tocava em seus pertences. Ele era o ponto de gravidade de onde todos os outros detentos se mantinham à distância. E foi nesse isolamento social, cercado de gente, que Pedrinho moldou sua lenda. Ele contava que, em certas noites, conseguia sentir a presença daqueles que matou, não como assombração, mas como troféus invisíveis. A contagem oficial diz 71, mas ele mesmo admitia, com um leve sorriso, que o número passava de 100. 30 anos de prisão são suficientes para quebrar qualquer homem, mas Pedro saiu em 2007, apenas para ser preso novamente logo depois. Era um ciclo vicioso. O sistema não sabia o que fazer com ele, e ele não sabia como existir sem o sistema. A liberdade era um território estrangeiro. Ele via as cores, sentia o vento, mas a paz era um conceito que ele não conseguia processar. Ele sempre estava esperando o ataque. Suas costas nunca ficavam viradas para a porta. Seus olhos nunca paravam de varrer o ambiente. Ele era um animal de caça, mesmo quando tentava ser um homem comum. A sua casa em Mogi das Cruzes era fortificada, não apenas com grades, mas com o medo que sua presença emanava. Os vizinhos falavam em sussurros. Alguns o viam como um herói local, outros como uma bomba relógio. E a bomba, como todos sabiam, acabaria por explodir. A pergunta não era se, mas quando. E quando aconteceu, não foi em uma cela escura, mas sob a luz do dia, na calçada de uma rua comum. O fim de Pedrinho Matador foi tão cinematográfico quanto sua vida, mas destituído de qualquer glória. Foi o encontro inevitável entre o passado e o presente. O destino tem um senso de ironia cruel. Pedro, que passou décadas cercado por muralhas de concreto e cercas eletrificadas, encontrou seu fim onde tudo começou, no asfalto quente da liberdade vigiada. Mas para entender aquele último suspiro, precisamos retroceder aos anos de ouro da sua fúria. Imagine a cela de castigo. Um espaço onde o tempo morre e a sanidade é um luxo. Pedrinho passava meses ali, enquanto outros homens batiam a cabeça contra as grades ou choravam na escuridão. Ele meditava. Ele treinava. Ele fazia flexões até que seus músculos gritassem, ignorando a fome e o frio. Ele dizia que o isolamento era sua faculdade, o lugar onde ele aprendeu a ler a alma humana através do silêncio. Foi nesse período que ele desenvolveu a habilidade de pressentir o perigo. Ele narrava que às vezes sentia um calafrio na nuca horas antes de uma rebelião começar. Ele sabia quem ia morrer. E na maioria das vezes, era ele quem decidia quem seria. O sistema prisional brasileiro, nas décadas de 80 e 90, era uma zona de guerra. E Pedrinho era o general de um exército de um homem só. Ele não buscava alianças com o primeiro comando da capital ou qualquer outra facção que surgia nas sombras do Carandiru. Ele era o elemento imprevisível. Os líderes das facções o respeitavam por uma razão simples: o medo. Eles sabiam que Pedro não tinha nada a perder, nem família fora das grades que pudesse ser usada como moeda de troca, nem ambição de poder dentro da hierarquia do crime. Ele só queria o direito de exercer sua justiça pessoal. Houve um episódio, pouco documentado,
em que 10 presos se juntaram para eliminá-lo durante o banho de sol. Eles estavam armados com estuques, facas improvisadas feitas de vergalhões. Pedro percebeu a movimentação pelo reflexo em uma poça de água. O que se seguiu foi um borrão de violência. Ele não recuou. Ele avançou no centro do grupo. Quando os guardas finalmente intervieram com gás lacrimogênio e tiros de borracha, 2 agressores estavam mortos e os outros seriamente feridos. Pedrinho tinha apenas alguns arranhões. Ele olhou para as câmeras com um olhar vazio, quase entediado. Era essa frieza que perturbava os psiquiatras forenses. Eles o diagnosticavam como psicopata, sociopata, portador de transtorno de personalidade antissocial, mas nenhum rótulo. Parecia conter a totalidade do que ele era. Ele não se encaixava no perfil do serial killer clássico que sente prazer sexual com a dor alheia. O prazer de Pedro era moral. Era a satisfação de corrigir o que ele via como erro. Mas quem era ele para julgar? Essa pergunta nunca ecoou em sua mente. Para ele, a resposta estava escrita na depressão do seu crânio. O mundo o feriu primeiro. Ele apenas devolvia o golpe com juros. Quando ele foi solto em 2007, após 34 anos de cárcere, o Brasil parou para ver o vovô do crime caminhar em liberdade. Ele estava magro, os cabelos brancos, mas a postura era de um soldado. Ele foi para o Nordeste, tentou se esconder, mas sua fama o precedia. Ele foi preso novamente em 2011, em Balneário Camboriú, não por um novo assassinato, mas por crimes antigos que ainda assombravam seu prontuário. Parecia que o Estado não conseguia deixá-lo ir, e ele, secretamente, talvez não soubesse como viver sem o estigma de prisioneiro. Nessas voltas e vindas, Pedro começou a entender o poder da mídia. Ele percebeu que sua história era um produto. Ele começou a dar entrevistas para grandes emissoras, sempre com aquele tom de voz calmo, quase pedagógico. Ele falava sobre como Deus o havia transformado, mas ao mesmo tempo detalhava com uma memória assombrosa como havia cortado a garganta de um rival. Essa dualidade fascinava e repelia o público. Ele se tornou um fenômeno do YouTube. Milhares de jovens que nunca tinham vivido a era do Carandiru, agora assistiam Pedrinho dar conselhos para que eles não entrassem no crime. O crime não compensa, ele dizia, enquanto mostrava as cicatrizes de balas e facadas. Era uma mensagem contraditória. O maior assassino do país pregando a paz. Mas será que ele realmente sentia essa paz? Ou ele estava apenas interpretando o papel que a sociedade agora exigia dele para que pudesse continuar livre? Os especialistas diziam que ele tinha uma adaptação superficial. Ele aprendia o que as pessoas queriam ouvir e reproduzia. Mas o núcleo de sua personalidade permanecia o mesmo. Um predador latente. Ele vivia em Mogi das Cruzes. Levava uma vida simples, quase monástica. Comia pouco, caminhava muito e evitava confusões. Mas o submundo não perdoa quem sobrevive a ele. A lista de inimigos que Pedro acumulou em 5 décadas era extensa. Filhos de homens que ele matou na prisão, antigos parceiros de cela que ele humilhou, traficantes que tiveram seus lucros interrompidos por suas limpezas. A vingança para essas pessoas é um prato que se serve frio, mas que nunca sai do cardápio. Pedro sabia disso. Ele dizia em seus vídeos que não tinha medo da morte, que ela já o havia visitado tantas vezes que eram quase velhos amigos. Ele sentia que sua missão estava cumprida. Mas a morte não veio como um duelo de honra, como ele talvez imaginasse em seus delírios de justiceiro. Veio de forma covarde, em um domingo de manhã, em março de 2023. Pedro estava na frente da casa de sua irmã, sentado em uma cadeira de fios, equilibrando um bebê no colo, um parente. Ele estava desarmado, relaxado. Talvez pela primeira vez em 70 anos, um carro preto se aproximou. 2 homens mascarados desceram. Eles não hesitaram. Não houve discurso, não houve julgamento. Não houve o código que Pedro tanto prezava. Foram tiros de curta distância. E então, o detalhe mais sombrio, um eco macabro do passado de Pedro. Eles usaram uma faca para cortar sua garganta.
O homem que matou dezenas por degolamento morreu da mesma forma. O sangue de Pedrinho Matador escorreu pela calçada de Mogi, misturando-se à poeira da rua. Ali, o mito se desfez em carne e ossos. A polícia chegou, os curiosos filmaram. As imagens do seu corpo caído circularam instantaneamente nos grupos de WhatsApp. O justiceiro tinha sido justiçado? Ou era apenas mais um ciclo de violência se fechando? A morte de Pedro Rodrigues Filho deixou um vácuo no true crime brasileiro. Ele era a última conexão viva com uma era de prisões medievais e crimes de honra que o país tenta esquecer. Mas mesmo morto, ele continua a provocar debates. Muitos o veem como um subproduto de um sistema falho, uma vítima de um pai abusivo e de um Estado ausente que o transformou em uma máquina de matar. Outros o veem apenas como um monstro que teve a sorte de viver tempo demais. A verdade, como sempre, está enterrada em algum lugar no meio dessas duas visões. A história de Pedrinho não é uma lição de moral, é um aviso. Um aviso sobre o que acontece quando a barbárie é a única linguagem ensinada a um ser humano desde o ventre. Ele dizia que tinha um vício de matar, e como qualquer vício, ele o consumiu até o fim. Ele afirmava que sua alma estava limpa, mas o rastro de sangue que ele deixou para trás é permanente. Ele não era um Robin Hood, ele não era um herói das massas. Ele era o resultado de uma sociedade que produz Pedrinhos em massa todos os dias, mas que se choca quando um deles decide não morrer jovem. Enquanto mergulhamos nos detalhes de sua vida, percebemos que a maior arma de Pedro não era a faca ou a arma, era o silêncio que ele impunha. Ele era o medo personificado. E mesmo agora, com seu corpo em uma cova fria, seu nome ainda faz baixar o tom de voz nas prisões paulistas. Dizem que, nas noites de rebelião, o espírito de Pedrinho ainda caminha pelos corredores, lembrando aos vivos que a justiça, por mais torta que seja, sempre encontra um caminho para cobrar seu preço. Pedro morreu como viveu, sob o signo da lâmina e do chumbo. Mas a pergunta que fica é: quantos outros Pedrinhos estão sendo formados agora mesmo, neste exato momento, por um chute no ventre ou por uma injustiça em uma delegacia de periferia? A história de Pedro Rodrigues Filho não termina com sua morte. Ela continua em cada falha do nosso sistema judiciário, em cada presídio superlotado e em cada mente que acredita que a violência é a única forma de reparação. Ele foi o maior assassino do Brasil, mas também foi o espelho de um país que mata e morre todos os dias em busca de uma ordem que nunca chega. A jornada dele, do ventre ferido à garganta cortada, é o círculo perfeito de uma tragédia brasileira. Uma tragédia que não admite aplausos, apenas o silêncio reflexivo de quem entende que, no fundo, todos somos responsáveis pelo mundo que cria homens como ele. O vício pelo sangue é algo que a ciência ainda luta para mapear no cérebro de homens como Pedro. Existe uma região chamada córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos e pelo julgamento moral. No caso de Pedrinho, essa área parecia operar em uma frequência diferente. Uma frequência de sobrevivência pura e constante. Ele não via o crime como uma ruptura, mas como uma continuidade da natureza. Para ele, o mundo era uma selva de concreto onde os fracos eram devorados e os fortes eram aqueles que atacavam primeiro. Essa filosofia de vida foi testada ao extremo durante os anos 90, o período mais sangrento do sistema prisional brasileiro. O massacre do Carandiru, em 1992, mudou a dinâmica das prisões, mas para Pedrinho, a política das facções era uma fraqueza. Ele dizia que quem precisa de um grupo para se proteger é porque não confia na própria mão. Ele era um anacronismo, um guerreiro solitário em uma era de organizações criminosas complexas. Isso o tornava um alvo, mas também uma lenda. Detentos mais jovens o olhavam com uma mistura de pavor e reverência, como se estivessem diante de um fóssil vivo da era da barbárie. E ele se alimentava disso. O respeito que ele recebia não vinha de carisma, vinha do histórico de corpos que ele deixou pelo caminho. Cada tatuagem em seu corpo contava uma história que ninguém queria ouvir antes de dormir. A famosa tatuagem "Mato por prazer"
Foi por muito tempo sua marca registrada, sua declaração de princípios. Mais tarde, ele a cobriu com outras imagens, alegando que aquele homem não existia mais. Mas será que um predador consegue realmente mudar sua natureza? Ou ele apenas aprende a esconder as garras quando o sol está forte? A psicologia forense sugere que psicopatas desse calibre não se recuperam, eles se adaptam. Pedro aprendeu a linguagem do arrependimento. Aprendeu a retórica religiosa. Mas o brilho em seus olhos quando narrava um combate corpo a corpo nunca desaparecia. Era o brilho de quem se sentia vivo, apenas no limite entre a vida e a morte alheia. Nas entrevistas que concedia em sua fase final, ele frequentemente descrevia a sensação de matar como uma descarga elétrica, um alívio de uma tensão que se acumulava na base do crânio. Aquela mesma região que foi esmagada pelo pai. É impossível não traçar o paralelo entre o trauma físico e a explosão de violência subsequente. Pedro era uma máquina quebrada desde o nascimento, operando em um sistema que só servia para aumentar o atrito. Quando ele falava sobre o assassinato de seu pai, não havia tristeza, havia uma frieza matemática. Ele considerava aquele ato como o fechamento de uma conta. Ele matou minha mãe, eu o matei, a conta está paga, dizia com uma simplicidade aterradora. Para ele, a justiça era aritmética. Se você tira uma vida, você deve uma vida. Se você trai, você morre. Se você oprime o fraco, você é eliminado. O problema dessa lógica é que Pedro era o único contador dessa matemática sangrenta. Ele era quem definia os valores das variáveis. No mundo de fora, após sua última soltura, ele tentou se inserir em uma rotina de normalidade que parecia uma roupa 2 tamanhos menor para ele. Ele frequentava igrejas, gravava vídeos para o TikTok e o YouTube, e até participava de podcasts. Ver Pedrinho Matador discutindo a atualidade com fones de ouvido profissionais era o auge do surrealismo brasileiro. Era o encontro da era do espetáculo com a era da violência crua. Ele se tornou uma espécie de guru para jovens que se sentiam injustiçados, pregando que eles deveriam se afastar do crime, mas sempre pontuando suas falas com histórias de como ele sobreviveu às piores masmorras do país. Essa fama digital era perigosa. Ela criava uma proximidade falsa com um homem que, por 5 décadas, foi o ser mais perigoso do Brasil. A internet deu a ele uma plataforma de redenção que o sistema judiciário nunca pôde dar. Mas as ruas têm uma memória que a internet não tem. As dívidas de sangue não expiram com o tempo, e no submundo não existe prescrição para a vingança. Pedro vivia em um estado de alerta constante, uma paranoia que ele chamava de instinto. Ele não dormia com os 2 olhos fechados. Ele monitorava cada carro que passava pela sua rua em Mogi das Cruzes. Ele sabia que o fim estava próximo, e talvez, em algum lugar profundo de sua mente, ele o desejasse. A vida em liberdade, sem o conflito constante das grades, parecia monótona para um homem que foi forjado no caos. O ataque final, aquele domingo de março, foi a conclusão lógica de uma narrativa que começou com um chute no ventre. Os homens que desceram daquele carro preto não eram apenas assassinos, eles eram os agentes de um destino que Pedro tentou driblar por 68 anos. A precisão do ataque sugere uma execução planejada, algo que não deu chance para o instinto dele reagir. O bebê em seu colo foi poupado, um detalhe que ironicamente respeitava o único código que Pedro afirmava seguir: não matar inocentes. O sangue que jorrou de sua garganta foi o ponto final de uma história que manchou a crônica policial brasileira por meio século. Após sua morte, o que restou foram os relatos, as lendas e a contagem incerta de vítimas. O IML confirmou o que todos já sabiam. O homem era uma colcha de retalhos de cicatrizes, marcas de tiros, facadas, queimaduras e cirurgias improvisadas feitas dentro de celas. Pedro Rodrigues Filho foi o experimento mais radical do que acontece quando o Estado falha e a vingança privada assume o controle. Ele não foi um erro do sistema, ele foi uma consequência direta dele. O rastro que ele deixou não é apenas de morte, mas de perguntas sem resposta. Como um homem consegue matar tantas pessoas dentro de instituições controladas pelo governo sem ser impedido?
Por que a figura de um assassino em série se tornou tão magnética para o público brasileiro? A resposta talvez doa mais do que os crimes de Pedro. Ele representava, para muitos, a justiça imediata que a lei nunca entrega. Ele era a fantasia sombria de um povo cansado da impunidade, o braço forte que esmaga o mal com mais mal. Mas a história de Pedrinho nos ensina que a violência não tem fundo. Ela é um buraco negro que consome quem a pratica e quem a observa. No fim, Pedro não era um juiz. Era apenas mais uma vítima da engrenagem que ele mesmo ajudou a lubrificar com sangue. Sua morte não trouxe paz para as famílias de suas vítimas, nem resolveu o problema da criminalidade no país. Foi apenas o silenciamento de uma voz que sussurrava as verdades mais cruéis sobre a natureza humana. Agora, o silêncio reina sobre seu túmulo, mas o eco de seus crimes ainda vibra nas paredes de cada presídio, em cada rua de periferia e em cada mente que acredita que o sangue pode lavar a injustiça. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, deixou de ser carne para se tornar o mito sombrio do Brasil profundo, um lembrete eterno de que os monstros que tememos são, muitas vezes, criados por nossas próprias mãos, no escuro de nossas falhas sociais. A trilha sonora de sua vida foi o grito e o aço, e o silêncio de sua morte é o nosso julgamento final.